Boa tarde, meus amigos da comunidade Portugal é Nóis. Meu objetivo de fazer esse vídeo aqui é para desmistificar algumas coisas que estão acontecendo, que eu venho conversado e debatido com pessoas da nossa comunidade, dos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte do grupo de WhatsApp, siga a gente lá no Instagram, @portugal.enóis, tudo junto, beleza? Lá na própria bio tem o link do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, perdão. O que acontece? Primeiro ponto, eu vejo que muita gente ainda quer ir como turista, apesar de ter a oportunidade de ir com visto. Portugal está abrindo as portas para você, brasileiro, ou qualquer outro membro da comunidade CPLP, entrar em Portugal com baixo custo e sem correr riscos, principalmente na imigração. Outra coisa, a imigração não é um bicho de 7 cabeças. Ela só está ali para prevenir que você não é um ex-presidiário, ou que você não é um traficante de drogas ou de pessoas. Esse mito de que, se for com muito dinheiro, vão prender meu dinheiro. Gente, isso não existe. Outra coisa que eu tenho reparado, são vários influencers aqui no próprio YouTube, no Instagram, no TikTok, dizendo que Portugal não vale mais a pena. Portugal não é mais aquele país maravilhoso para o brasileiro. Gente, eu vou fazer uma comparação bem simples, tá? Vou falar de pobre, classe média e classe rica. O pobre no Brasil, ele sofre muito. Quando ele chega em Portugal, ele deixa de ser pobre. Ele passa a ser uma pessoa com dignidade, porque Portugal, ele contribui para você em contrapartida todos os impostos que você paga. Ele te dá um subsídio maravilhoso no poder de compra. Ele te dá saúde, ele te dá educação, ele te dá uma segurança que no Brasil você não encontra. Para o cara da classe média, o cara da classe média tá ali, ó, na linha no Brasil, vai chegar em Portugal, vai continuar na mesma linha. A diferença é que ele vai encontrar saúde pública, educação pública e segurança, que no Brasil não tem. Então eu já estou falando toda hora de 3 pontos em comum que de fato fazem diferença para quem vai morar em Portugal. E o cara da classe rica? O cara da classe rica, ele vai para Portugal para quê? Para viajar, para gastar dinheiro, porque é no Brasil que ele ganha dinheiro. Então, para ele não faz diferença se ele vai morar em Portugal ou não, se ele vai continuar no Brasil ou não. Ele vai para viajar, porque o poder de compra dele em Portugal é maior. Apesar de ter que multiplicar por 5 a moeda dele, ele tem de sobra, ele não está preocupado com isso. Por isso que eu digo, na imigração, ele passa com cartões de crédito, mais 10 mil dólares em espécie, e a imigração não faz nada, porque sabe que aquele cara está indo gastar. Entendeu, gente? Então, as pessoas aí que estão falando que Portugal não vale mais a pena, elas estão, na minha opinião, elas estão erradas. Portugal vale a pena. Portugal é um recomeço. Só que vale a pena se você se planejar. Vale a pena se você trouxer para dentro do seu planejamento estratégias que tirem você do risco. Qual seria o risco? Risco de passar perrengue, risco de ficar sem ter um teto para morar, o risco de ficar sem dinheiro para comprar comida, porque ainda assim tem muita gente que está querendo sair do Brasil com 700 euros e vai achar que chegando em Portugal vai fazer milagre. Não vai. Vai conseguir emprego? Vai conseguir emprego. Mas, gente, como é que vai pagar um imóvel? Hoje estão pedindo meses e meses de calção, de depósito de calção, só porque é brasileiro. E o brasileiro tem que pagar. Se o brasileiro não pagar, ele não consegue o imóvel dele, não consegue o contrato de locação. Então essa prática já vem atrapalhando o planejamento financeiro de todo mundo que está indo para Portugal. O objetivo de planejar é saber que você vai sair do Brasil. No Brasil, se você tem uma casa, você tem um emprego, você tem ali as condições mínimas de sobrevivência. Agora, não adianta você ir para Portugal na cara e na coragem, com a mão na frente e outra atrás, porque é outro país, é outra legislação, é outra cultura. Apesar deles terem colonizado o Brasil, a cultura é diferente, é uma cultura europeia. Não adianta chegar em Portugal e achar que o jeitinho brasileiro vai resolver as coisas, porque não vai. Não vai. Jeitinho brasileiro não resolve nada. Tenho respondido perguntas de seguidores, mas e se eu entrar com visto de estudante e lá eu deixar o curso de lado e começar a trabalhar? Aí eu respondo a pergunta da seguinte forma: tá certo isso? Eticamente, moralmente, está correto? Portugal está abrindo a porta para você
Entrar dessa forma, sacaneando ele, ou tá abrindo a porta para você fazer de fato o que você precisa fazer? Gente, juntar dinheiro no Brasil não é fácil, eu concordo com você, mas em Portugal você também não junta. Em Portugal o que você ganha, você gasta para sobreviver. A diferença é que você sobrevive melhor. Então precisamos botar o pé no chão e fazer um planejamento de uma forma que as estratégias que você utilize para o seu planejamento sejam estratégias que sejam o plano B, o plano C, o plano D, para que você não fique sem teto, não fique sem emprego, não fique sem um meio de transporte, seja público ou seja privado. Você tem que ir preparado. Portugal não é fácil, Brasil não é fácil, mas a vida em Portugal é melhor. Até porque você está na Europa, você pega uma ponte aérea de 20, 30 euros, você está na França, você tem a possibilidade de conhecer outros países. Então, acho que o ponto principal que tem que entrar na cabeça de todo mundo é: se você quer emigrar para Portugal, faça do jeito certo. Siga as regras à risca. Se a regra é você precisa de um visto para entrar, faça o visto para entrar. Pô, mas entrar como turista é errado? Não é errado. Mas como turista, qual é o objetivo? Qual é a função social do turismo? Passear, conhecer e depois regressar ao seu país. Ah, mas se eu quiser ficar lá, ainda tem a manifestação de interesse? Sim, ela está prevista em lei. Só que, gente, vocês têm equivalente a um direito de 90 dias, 3 meses para o visto de turista. Vocês vão ficar lá 3 meses. E aí? Vocês vão conseguir o emprego, vão entrar com manifestação de interesse e vão ficar 2 anos esperando para ter um agendamento no CEF para conseguir uma residência. Esses 2 anos que você fica em espera, você não está ilegal, você está irregular. Eu te falo, se você tentar voltar para o Brasil para ver família ou por alguma emergência que seja, você não volta para Portugal mais. Você fica impedido de voltar para Portugal porque você ficou irregular no país. Então, a gente precisa pensar, Portugal está facilitando, está ajudando, apesar de demorar agora um pouco mais com as regras de aplicação dos vistos de procura de trabalho, CPLP, eles vão fazer tudo para ajudar a gente, porque Portugal precisa de nós. Precisa do jovem que trabalhe e contribua com tributos trabalhistas. Porque lá eles têm 3 velhos, 3 pessoas idosas para cada um jovem. Imagina o que eles não pagam de aposentadoria aos reformados. Eles precisam da nossa mão de obra, da nossa contribuição. A economia deles precisa da gente. Então, vamos fazer do jeito certo, vamos planejar com calma. Se é difícil juntar dinheiro no Brasil, é difícil, então estende mais um pouquinho o seu período no Brasil. Eu entendo a ansiedade de querer sair do Brasil e ir embora logo para Portugal. Eu também tenho essa ansiedade. Mas eu preciso ir com o pé no chão, eu e minha família. Se for necessário, eu vou primeiro, depois a minha família vai. O que importa é a gente conseguir se estabelecer. A única conta que eu posso fazer para vocês agora é que uma pessoa em Portugal, ganhando salário mínimo, não aluga um apartamento e sobrevive sozinha. Vai morar num quarto, pagando barato, e vai viver na linha. Um casal, cada um ganhando um salário mínimo em Portugal, estou falando salário mínimo bruto, porque se a gente tornar o salário mínimo líquido, ele cai de 705 para 627 euros. E 627 euros é muita diferença para 705 euros. É um mercado. É uma conta de gás, é uma conta de luz. Um casal ganhando cada um salário mínimo, como eu vinha dizendo, a possibilidade já muda, a situação já melhora. Porque você consegue pagar um aluguel de apartamento, mas a diferença do salário da esposa você tem que sobreviver. Mas como você vai contratar esse aluguel se hoje estão pedindo 3, 6, 4, 5, 12 meses de calção, 12 meses de aluguel antecipado? Você tem esse dinheiro em reserva? É por isso que eu falo que a gente precisa se planejar. Não é só pegar a mochila, botar nas costas e ir. A gente precisa se planejar. Beleza, galera? Então, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Portugal é viável, Portugal vale a pena, mas a gente precisa ir com o pé no chão e da melhor forma possível.